você como proprietário, né, e ouvindo seus clientes, uma colocação interessante que você fez, qual é a tendência nessa retomada e como tem sido esse diálogo entre proprietários e inquilinos? E mais um ponto interessante, você falou que a ocupação hoje é maior do que antes da pandemia. Conta um pouquinho desse movimento também, por favor. O que a gente notou foi o seguinte, né? A gente tem uma classificação para edifícios nossos que a gente chama de AAA, mas não é o AAA que o mercado considera. Para nós, AAA é porque ele tem 3 pontos de apoio importantes. As especificações técnicas, que é o que todo mundo considerava antes do AAA, mais toda a parte de serviços no prédio e no entorno, e mais toda a parte de transporte público e outras vias de transporte. Isso para nós é um AAA. Como a gente se posicionou isso a partir de 2016, 2017, e toda essa nova tendência da pandemia democratizou que sim, as empresas precisam de uma melhor qualidade de ocupação, porque o funcionário requer uma qualidade, porque vai ter flexibilidade, então precisam ter seus benefícios. Esse movimento nos favoreceu, ou seja, as empresas deixavam espaços que não atendiam e iam para esse tipo de propriedade, que a gente tem esse tipo de ativo, né? Então esse foi o movimento que fez primeiro a gente ter mais ocupação hoje do que quando a gente começou a pandemia. E o segundo ponto é, as conversas que você tem com o inquilino, fica muito claro que vão seguir exatamente a mesma tendência que a gente já observava, mas hoje de maneira generalizada. Então hoje, com os inquilinos que a gente já tem, as conversas são como é que a gente deve mudar o nosso layout, como eu devo deixar o meu layout muito mais atualizado para essa nova realidade. Para os que estão entrando, além dessa discussão, vem o entendimento do que mais vai precisar na parte de serviços que o prédio deveria atender, de áreas comuns, de tudo que é prestador de serviço, não é só café e restaurante, que nem o pessoal diz. Nós estamos falando da manicure, nós estamos falando da lavanderia, nós estamos falando da academia de ginástica, uma série de outros serviços, né, que tem que ver como a gente vai solucionar. E o mais importante, que eu não comentei aqui, é os contratos de locação assinados durante a pandemia têm duração maior dos que antigamente a gente assinava. Porque justamente dizem, bom, tem menos oferta desse tipo de produto, então eu tenho que pegar um contrato mais longo para garantir que eu tenha essa permanência. Essa é um pouco a tendência que a gente está vendo. Na abertura, você trouxe uma pesquisa realizada lá nos Estados Unidos, mostrando essa tendência de retorno aos escritórios. Isso. Comenta um pouco desses números também e como essa tendência lá de fora deve se concretizar também aqui no Brasil. Os países, como por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, eles estão à frente na questão da pandemia, né? Apesar da vacinação no Brasil ter avançado bastante, inclusive a primeira dose até percentualmente falando de ser superior dos Estados Unidos, as empresas lá estão à nossa frente enfrentando esse assunto. E o que a gente tem visto nessa pesquisa que nós fizemos com 185 empresas é que 85% dessas empresas, elas querem voltar aos escritórios num formato híbrido, só que mais da metade, cerca de 60%, é full, né? Então, o restante, os 40% restantes desse total, seria no formato 50-50. Então, metade do tempo em casa ou qualquer outro lugar e outra metade no escritório. Então, eles estão tentando, de alguma maneira, encontrar uma solução para acomodar os interesses, tanto da empresa quanto dos colaboradores. Por outro lado, o que a gente tem visto também é que à medida que essas pesquisas são feitas e a vacinação avança, o prazo de permanência no home office vai diminuindo. Ou seja, as empresas elas estão entendendo que a presença dos funcionários no mesmo ambiente favorece o ambiente de criatividade, a troca de informações. Então, tudo isso está parecendo ficar mais realista à medida que se aproxima a vacinação completa da população. Perfeito. Como é que você vê esse movimento aqui no Brasil? Dá para fazer uma projeção de quando as empresas maiores, principalmente, já retornarão ainda esse ano, começo do ano que vem? É possível. A gente conversa com dezenas de empresas semanalmente e de variados tamanhos. As menores, elas praticamente já estão voltando full durante os próximos meses, até antes do final do ano. As maiores, principalmente aquelas acima de 5.000 metros quadrados, elas tendem a voltar gradativamente durante esse ano, talvez com 40% a 60% do retorno programado ainda esse ano, sendo que o restante para o início do ano que vem. Então, boa parte das empresas das quais a gente conversa, elas têm um retorno programado para janeiro, fevereiro. O que a gente espera é que não haja mais surpresas no sentido de novas cepas, etc. e tal. Então, considerando isso, acho que o cenário é bem mais otimista do que era no começo do ano. Fala um pouco dessa tendência dos coworkings, no novo cenário do trabalho corporativo e também das parcerias que vocês têm desenvolvido com empresas como a BR Properties, por exemplo. Bom, é um momento muito interessante no mercado imobiliário flexível, né? Como a gente se posiciona aqui, os coworkings. Por quê? Porque os coworkings geralmente são os primeiros a sentir a crise, mas os primeiros a saírem da crise. Exatamente pela característica de contratos de menor prazo, flexibilidade, o cliente não precisa investir, os espaços estarem prontos. Então é normal que nessa retomada agora,
com a vacinação em massa, com as empresas começando a voltar para os escritórios, que os coworkings sintam esse ganho de ocupação antes do mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário inteiro vai se beneficiar disso, porque conforme os coworkings vão enchendo, as empresas vão buscando lajes tradicionais também, né, e vão fazendo seus investimentos tradicionais nos escritórios. O mercado brasileiro de escritório, por incrível que pareça, ele ainda é pequeno para a quantidade de demanda adormecida que existe, né? Se a gente pegar e se o PIB crescer de maneira consistente, né, vamos tirar fatores de economia para o lado aqui, mas se o PIB crescer de maneira consistente, a gente não tem escritório para colocar todo mundo. E nós vimos vários fatores que fizeram com que o home office também fosse demonizado por parte das pessoas e das empresas, né? Então, isso são fatores que trouxeram, sim, para os coworkings uma demanda interessante agora em 2021, o trabalho híbrido, trabalhar mais perto de casa, zonas residenciais, etc. E fez com que a gente trouxesse também um movimento interessante que é franquias de coworking para o mercado imobiliário, ou seja, qualquer proprietário hoje ou investidor que tem imóvel vazio e que quer diferenciar o seu imóvel, colocar um pulmão flexível e contar com a nossa rede de vendas, que é o mais interessante, para que ele não precisa aprender a operar o flexível do nada, ele pode contar hoje com essa franquia. A gente lançou, olha só que legal, em janeiro, e já temos franqueados assinados e rodando, né? Então, em menos de um ano, que a gente pensou que em 24 meses ia trazer os primeiros franqueados, já está rodando, né? A franquia que é uma boa solução para o mercado imobiliário. Não dá para a gente trabalhar hoje com IGPM a 30%, 50% em 2 anos, para um mercado que está alugando laje de graça, né? Então, a gente precisa ainda achar um meio termo, mas nesse momento o nosso portfólio está subestabilizado, 70 unidades no Brasil inteiro, crescendo na pandemia. Então é isso, eu acho que consolidou nossa liderança de mercado, mas ao mesmo tempo nossas alianças estratégicas também. O seu comentário foi que a Vivo tem muitos ativos espalhados pelo Brasil e vocês estão com uma política de retorno agora dos colaboradores. Então conta um pouco de como está sendo esse trabalho de retomada e como os colaboradores estão recebendo também esse retorno para os escritórios. A gente entende que a Vivo, como uma empresa de inovação, né, esse contato, esse olho no olho, esse encontro casual, esse encontro descontraído, ele fomenta muito das iniciativas de inovação. Então, a gente, dentro de todos os protocolos de segurança, a gente está preparando um retorno seguro com as pessoas que já receberam a segunda dose da vacina, ou a primeira dose, ou aqueles que se sentem confortáveis, dado que os nossos prédios foram preparados durante todo esse tempo para receber o pessoal de volta. E a gente percebe que as pessoas, de fato, estão querendo voltar, né? E para isso, a gente também tem trabalhado bastante forte em toda a infra para receber essas pessoas. Então, não só do ponto de vista de segurança, mas de amenities, de facilities. Então, a gente tem espaço de meditação, a gente abriu um espaço do ambulatório do Einstein para atender as pessoas, acupuntura, psicólogos. A gente trouxe um Starbucks no lobby do prédio para que as pessoas possam fazer essas reuniões informais. Então, assim, a gente quer que as pessoas sintam-se confortáveis e queiram voltar para o ambiente de trabalho, porque a gente acha que é parte fundamental do processo de inovação da Vivo que essas pessoas tenham um contato presencial regular e frequente. Agora, é interessante que vocês começaram esse movimento de transformação do modelo de trabalho antes da pandemia, né? Na verdade, a pandemia ela veio e a gente já vinha no movimento de otimização de ocupação e, mais do que isso, de refletir nos nossos espaços de trabalho a forma de trabalhar. Então, os squads já eram uma realidade. Hoje a gente tem mais de 100 squads, que são aí por volta de 800 pessoas, que já trabalham num modelo diferente. A gente já vinha com 2 dias de home office um mês antes da pandemia. Então, assim, para nós, acho que ratificou a questão de que a gente pode trabalhar de uma maneira mais eficiente e durante a pandemia, de certa forma, a gente estava um pouco preparado para passar por isso. Interessante ver o ponto de vista da Via, que é uma empresa que tem ali quase 50 mil funcionários, como você comentou, e o objetivo de vocês é que até o final do ano, os colaboradores que ficam nos escritórios, mais 50% volte. Então eu queria que você falasse um pouco desse planejamento e como vocês têm se adaptado também a essa nova dinâmica de trabalho. Legal. Na verdade, o que a gente espera é que os funcionários voltem, né? Eles, na verdade, a gente sente o desejo dos funcionários e isso está refletido no pouco espaço que a gente está tendo hoje habitável, né? Vamos chamar assim, ainda habitável. Então, o planejamento agora é de fato concluir as obras que a gente está tocando. A gente tem 3 lajes em obra no Eldorado, no Hub São Paulo, que a gente chama. A gente também tem obras lá em São Caetano, em 5 andares no prédio que a gente habita lá, justamente adequando o nosso ambiente para que ele esteja pronto para esses funcionários que querem voltar, esses 50, qualquer que seja a nossa capacidade, 50, 60, que seja apto para que eles possam voltar seguindo os protocolos. E mais que isso, né, num ambiente descolado, descontraído, seguro,
e que as pessoas possam ter uma interação mais friendly, vamos dizer assim, né? Então, o nosso planejamento é que a gente, até o final de outubro, meio de outubro, a gente conclua todas essas obras e que as pessoas, os colaboradores, estejam aptos a frequentar o escritório da forma mais segura possível. Bacana. E rapidamente, você falou da unidade de São Caetano. Isso. E agora vocês estão fazendo esse movimento de expansão aqui para Dourado, aqui para São Paulo. Isso já é um reflexo da pandemia? Não, na verdade a decisão de ter hubs foi uma decisão até por atração de talentos. Perfeito. Então, quando a gente estava 100% em São Caetano, fica difícil você atrair, numa empresa digital, pessoas que moram em São Paulo para ir trabalhar em São Caetano. Então, a ideia do Hub foi exatamente essa. Como é que eu atraio o talento e eu estou mais próximo dos talentos dos meus funcionários? O modelo Hub. Então, esse foi o norte, o gatilho foi o seguinte: poxa, vamos ficar com o Hub em São Caetano, vamos ficar com o Hub em São Paulo, no Eldorado, e vamos ter um Hub também em Moema. Não significa que a gente não pode ter mais, a gente pode ter mais. A gente tem modelos, por exemplo, tem pessoas que trabalham 100% home office em Florianópolis. A gente também aderiu a esse tipo do teletrabalho, né? Então a gente não tem hoje, não, o trabalho é só presencial. Não, a gente tem todos os modelos para todas as necessidades, vamos dizer assim. Então acho que esse foi o gatilho. Você comentou que a Allianz ainda está definindo como fazer essa volta. Vocês têm ainda na sede, principalmente, que é de 2013, né? Sim, não está totalmente adaptada a essa nova tendência de trabalho. Então, qual que é a tendência para vocês daqui para frente? Como é que vocês estudam esse modelo híbrido de trabalho, um pouco em casa, um pouco no escritório? A gente tem estudado um guide que o grupo criou, chamado de novo modelo de trabalho. A gente está buscando criar um layout adequado dentro desse guide. E a gente está ouvindo os colaboradores para entender qual que é a maneira que eles interpretam esse guide, porque a gente imagina que todo investimento agora ele tem que ser bem certo. A gente não gostaria de fazer um investimento e ter que ser repensado daqui a algum tempo. Lógico, já estamos avançados nisso e eu acho que tende a, dentro de uns 6, talvez 8 meses, a gente ter isso já mais conclusivo e ter um direcionamento.